Minha gente, eu estou de volta e muito motivado, porque hoje eu vou abordar um assunto que, sempre que eu abordo todas essas questões envolvendo, né, a saúde da mulher, eu saio da conversa, da entrevista, muito entusiasmado, porque eu sinto que cumpri o meu papel, principalmente pelo fato de que a maioria das espectadoras e espectadores do portal do Holanda é formada por um contingente de milhares de mulheres. É muita mulher assistindo, lendo, vendo o portal do Holanda, e um assunto como esse, que tem a ver com todas as mulheres do mundo, me deixa entusiasmado. Agora, ainda mais porque quem está aqui para conversar com a gente é uma pessoa que ela não é só capacitada para fazer essa abordagem sobre a saúde da mulher, né? Ela é também uma apaixonada pela causa que envolve a saúde da mulher. Nós hoje estamos dando o pontapé inicial. Nas outras vezes que iremos, durante o mês de outubro, tratar desse assunto. Vamos tratar esse assunto, que é justamente o Outubro Rosa. É uma grande sacada, é um projeto voltado para a conscientização da mulher, né? E é uma conscientização muito necessária, muito importante, que pode salvar a vida da mulher. E tem a ver com o câncer de mama. A Marília Muniz, ela é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no estado do Amazonas. E eu me encontrei com ela na sexta-feira, lá no lançamento da campanha do Outubro Rosa. Ela não tinha tempo para ninguém, mas ela estava dando atenção para todo mundo. Incrível o que a Marília Muniz consegue fazer em prol da mulher, da saúde da mulher. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Além da admiração que eu tenho por ela e a amizade que eu tenho por ela, ela vive me dando motivos para que essa admiração aumente. Hoje, por exemplo, agora, nesse momento, ela saiu da comemoração do aniversário de 80 anos da sua mãezinha e disse: mamãe, espera aí que eu vou ali conversar com o Humberto e volto já. Gentilezas como essa me gratificam e me motivam muito mais a continuar fazendo o que eu faço aqui, entrevistando as pessoas que me privilegiam com as suas expertise, com as suas capacidades. Como a Marília Muniz está fazendo nesse momento. A Marília também é enfermeira, tá? Ela lida com as mulheres. Ela não é só a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas, ela também é enfermeira. Ela vive o dia a dia na Fundação SECOM, dos dramas, dos sucessos, das vitórias que as mulheres alcançam por lá. Vamos ouvir a Marília? Ela tem revelações muito interessantes para a gente. Marília, tudo que eu falei foi de coração. Ô, Humberto, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a todos, né? Você é um gentleman, a gente se emociona aqui com você. Eu só queria dizer assim que eu não estou aqui fazendo nenhum favor. A gente só tem a agradecer esse espaço que você nos abre. A gente que, nossa, não tem nem palavras para dizer o quanto nós somos gratos pela abertura que você dá à causa câncer. E uma oportunidade como essa, o seu programa com tamanha audiência, não poderíamos jamais deixar de estarmos sentados nessa cadeira, não é? A Rede Feminina de Combate ao Câncer, a Fundação SECOM, os pacientes que lá estão. Todos nós somos muito gratos a você que nunca nos deixou na mão. Marília, que bom. Como eu estou me sentindo mesmo, você nem imagina. Marília, me diz uma coisa. É grande o número de mulheres no mundo. Nós tivemos aqui um convidado recentemente que disse: Humberto, olha, o câncer de próstata é o que mais afeta os homens, e depois é o câncer de intestino, e o câncer de mama que mais afeta as mulheres no mundo, depois o câncer de intestino. Então, hoje que a gente vai tratar do Outubro Rosa, eu gostaria de saber o seguinte: é verdade, Marília, que muitas mulheres ainda, sejam lá quais são os motivos, ainda deixam de fazer o preventivo, como é recomendado? É o carro-chefe dessa campanha, né? Energia Rosa.
a mulher fazer o preventivo, porque a prevenção, o diagnóstico precoce é o maior acontecimento que pode acontecer para evitar o aumento do câncer de mama. Você concorda com isso? Humberto, eu concordo e vou além. Eu digo que é bem pior, porque diferente do câncer de colo uterino, não é, que é uma doença 100% curável se for diagnosticada precocemente. Tem até vacina, né? Tem vacina, tem prevenção. Tem prevenção. O câncer de mama não tem prevenção. Ele tem que ser detectado precocemente. Então, se uma mulher tiver que ter o câncer de mama, seja por qualquer fator, ou genético, ou por obesidade, ou por um estilo de vida, ou porque ela foi submetida a algum tipo de radiação, ou seja, qualquer interferência que ela teve para desenvolver o câncer de mama, ela vai ter o câncer de mama, né? Ela não tem como prevenir. A prevenção ela é primária, com os hábitos saudáveis, fazendo exercício físico, evitando alimentos que fazem mal, ou seja, combatendo a obesidade. Então, o câncer de mama, a mulher tem que ter acesso ao exame clínico das mamas, né? Ou seja, o enfermeiro capacitado, o médico capacitado para examinar as mamas. A mulher ela tem que ter educação para a saúde, para ela saber como se olhar no espelho, como se tocar durante o banho, porque isso também é preocupante, porque ela vai fazer isso, Isso Beto, tem que ser constante, não é, Marília? todos os meses, 10 dias antes da menstruação ou 10 dias após a menstruação. Porque o normal, durante a menstruação, o período menstrual, a mulher ficar com a mama dolorida, ou seja, dói a mama. Então, ela já vai achar que, eu estou me palpando, minha mama está doendo, eu estou com alguma doença grave. E não é nada disso, é por causa do período menstrual, não são os hormônios. Por isso que ela deve se tocar fora desse período. E mesmo assim, a gente hoje, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela nem orienta mais o autoexame como a prioridade número 1. Porque a mulher só vai detectar algo na sua mama quando muitas vezes o tumor já tem mais de 1 centímetro. E com um pouco mais de 1 centímetro, muitas vezes ele já mandou metástase para outros órgãos. Por isso que é importante a mulher, acima dos 40 anos, ela tem direito adquirido por lei de fazer uma mamografia pelo Sistema Único de Saúde por ano. E o Ministério da Saúde orienta o rastreio organizado de mulheres acima dos 50 anos. Aí a gente pergunta o que significa rastreio organizado. Então, rastreio organizado, aí o compromisso passa a ser da autoridade pública da saúde, né, do gestor. Ele tem obrigação de, através da estratégia de saúde da família, que são os agentes que vão de casa em casa, rastrear as mulheres que estão Isso é feito na faixa aqui em Manaus, etária. Marília? Sim. Esses agentes vão de porta em porta? Eles já vão naturalmente, porque eles chegam na casa, né, a estratégia de saúde da família, que aqui conhecem como equipe, né, de saúde, Sim, que claro. chega na casa, eles já vão justamente para observar as crianças que não vacinaram, as mulheres que não fizeram preventivo, aquelas mulheres acima dos 50 que não fizeram mamografia. E aí eles fazem um diagnóstico, não é? Um relatório dessa família, e já saem de lá dizendo assim: olha, mulher, você que ainda não fez seu preventivo, você nunca fez, você deve fazer. Você que nunca fez sua mamografia, você está na faixa etária de risco do câncer de mama, você deve fazer. Então, isso é um rastreio organizado. Em alguns países, o rastreio organizado ele começa nos 40 anos. Mas a grande maioria dos países desenvolvidos começam acima dos 50 anos, porque eles fazem assim uma média. Quer dizer, você está se referindo à mamografia. A mulher depois dos 50 anos deve fazer rastreio organizado. Todo ano uma mamografia. Todo ano. Isso, mas aqui as brasileiras, elas têm direito adquirido por lei de fazer aos 40 anos. Acima dos 40 anos. E aquelas que têm história de câncer de mama na família, elas podem fazer a partir dos 35 anos. Porque elas têm muito mais chance de ter o câncer de mama do que aquelas que não têm história na família. Marília, me diz uma coisa. A mulher ela está tomando banho e ela toca o seu seio, né? E sente alguma coisa diferente. Ela deve imediatamente ir falar com o médico. Por exemplo, sempre é um carocinho, né, que não estava ali, de repente ele está ali. Eu já ouvi alguns médicos falarem isso. E se ela sentir um carocinho, alguma coisa diferente, tem que
levantar a bandeira amarela, Marília? Sim, Humberto, a gente orienta primeiro assim, a mulher se olha na frente do espelho, Ok. aí ela vai observar suas mamas, então ela é acostumada a se ver, a se olhar, então se de repente ela observa uma retração de mamilo, está puxando mais para um lado, ou então a gente fala assim, mamilo em casca de laranja, ou alguma retração na mama em casca de laranja. O que é casca de laranja? É como se a pele tivesse engelhada. Okay, Sabe quando a gente acaba de ter uma queimadura que sim, engilha? Sim. Então, em casca de laranja. Aí ela vai dizer, mas isso não estava aqui. E aí ela começa a se palpar durante o banho, ela passa o sabonete, já vem deslizando desde lá da axila, vem se palpando, buscando linfonodos na axila. Olha porque só. se tiver linfonodos, alguma alteração ela linfonodos são carocinhos, né? Linfonodos, são caroços que ela vai palpar por aqui. Okay. Ele aparece em casos de infecções, em caso de, por exemplo, a criança que tem infecção de garganta, ela fica com parece uma íngua, né? Que chama íngua. Chamam íngua, né? Então, geralmente aqui, nessa região próxima ao ouvido, ou então se ela tem alguma infecção mais embaixo, ela fica na região inguinal. Sim. E no caso do câncer de mama, ela palpa já procurando linfonodos na axila, aí vem baixando, aí dá a volta toda na mama com esse movimento aqui, procurando caroços, nódulos, alguma coisa que ela não tivesse ela não está procurando antes. Por dor, não, né, Marília? É por carocinhos, né? Caroços. Alguma alteração na mama, são caroços, né? São que ela vai palpar ali como se fosse assim um carocinho de açaí. Quando ele está assim, nesse tamanho, ele já está muito grande, está com mais de 3 centímetros. Mesmo? Então, quando ela consegue palpar, dificilmente ela vai conseguir palpar um tumorzinho menor de que 1 centímetro. Eles só serão visíveis nos exames, né? Claro. Aí os exames radiológicos. Totalmente assintomático, né? Quer dizer, não causa dor, coceira, nada. Isso. Assintomático. Por que a gente diz assim que hoje não é a orientação número 1 da Sociedade de Mastologia? Porque se ela começa a procurar e só detecta já quando ele está palpável, é sinal que aquele tumorzinho certamente já mandou metástase para outro órgão. Mas mesmo assim é importante, porque se ela está numa região que não tem acesso, por isso que a gente luta sempre pelo estabelecimento de políticas públicas que facilitem o acesso das mulheres aos exames de detecção precoce e à mamografia. Não são todos os municípios que têm mamógrafos. Infelizmente, né? Infelizmente, mas mesmo assim, com a nossa região... Marília, e dessas mulheres, elas vêm para Manaus, nos municípios que não tem mamógrafo? A maioria, Humberto, infelizmente, né, ela já chega na Fundação Secom com a doença em fase avançada. Então, a orientação é... Eu nunca fiz minha mamografia, eu vou fazer no município mais próximo do meu que tem mamógrafo. Porque mesmo que tivesse um mamógrafo em cada município, Humberto, a gente sabe que nós não temos profissionais o suficiente para ficar nesses municípios, por exemplo. Aquela história, né, Maria? Monta a UTI, mas tem que ter os profissionais, os médicos. Não adianta só montar a UTI, né? Então, o que não adianta botar o mamógrafo lá e não ter o profissional. Não tem um médico radiologista que vai olhar aquela mamografia e dizer, não, isso aqui tem que tratar, tem que cuidar. Então, aqueles que têm mamógrafo, eles têm os profissionais capacitados, que a gente chama de municípios polos. Então, ela vai para um município desse, faz sua mamografia, se der, que a gente chama de BIRAIDS alterado. Então, BIRAIDS é a leitura, eu vou falar numa linguagem bem simples, né, para o nosso público entender. BIRAIDS é colmé em inglês, né? O nome, se tiver... Então, BIRAIDS é o nome do profissional que fez essa classificação, né? Entendi. Então, é o BIRAIDS alterado. Deu BIRAIDS 1, 2 e 3, ela não tem que se preocupar, ela só vai acompanhar, fazer o tratamento com o ginecologista, sinal que alguma disfunção hormonal, mas a partir do BIRAIDS 4... ela deve fazer. Sim. E se deu BIRAIDS 0, a gente diz assim, 0 não tem, aí é que não tem que fazer nada. Não. Aí o BIRAIDS 0 está indicando que ela deve fazer uma ultrassonografia de mama para completar esse exame, porque certamente essa mamografia teve algum problema e não conseguiu verificar através da imagem. BIRAIDS 0 é como se ela nem tivesse feito o exame. Entendi. Então, deu o BIRAIDS 0, ela deve repetir a mamografia ou fazer uma ultrassonografia de mama, porque a ultrassom, ela não é indicada para todas as idades. Por exemplo, as mulheres que têm as mamas mais densas,
mais duras, essas devem fazer mamografia, as mais jovens. Agora nós falamos do câncer de mama, quem tem na família, né, que a mulher deve fazer acima dos 35 anos. Por isso que a mamografia ela é indicada para mulheres mais velhas, acima dos 40 anos, porque geralmente a mama já não está tão densa. Aí quando ela for fazer aquela imagem, porque a gente sabe que a mamografia pressiona nesse sentido a mama e pressiona nesse sentido. Se ela tem a mama muito dura, muito densa, não vai conseguir fotografar as imagens, claro, não vai trazer aquilo que a gente está querendo, que é alguma alteração, algum nódulozinho, algum caroço que não era para ter ali. Marília, me diz uma coisa, antes que eu me esqueça. Você falou a mama, né, que está densa, dura. E mulheres que usam silicone, que fazem a operação de silicone, há alguma alteração ou alguma dificuldade para elas fazerem o toque no banho? Certamente essas aí que tem a prótese de silicone, elas não vão palpar através do autoexame, né? Porque ali a prótese dificulta. Claro. Elas vão ter que fazer outros exames para que possam visualizar. Então existem outros exames para mulheres que têm a prótese. Como é que se chama de silicone? A prótese de silicone, é isso? Então, ela vai receber a orientação do seu médico do que é mais indicado para ela naquele momento. Né? Ele vai, claro, examiná-la e vai dizer o que ela pode fazer. Por isso a preocupação para as mulheres que têm história de câncer de mama na família em colocar a prótese de silicone. Hoje a gente está vendo aí que muitas mulheres aderem até a mastectomia radical antes de desenvolver. Angelina Jolie fez isso, né? Aquela atriz, ela fez isso por causa da mãe, da avó, também. Né? Isso. Então, as brasileiras estão fazendo isso também? Muitas que sabem que tem 80% isso aí é retirada de chance. Dos seios, não é isso? Retira a glândula mamária, mas ali aproveita toda a estrutura da mama, né? A pele, a auréola, então vai retirar a glândula mamária e vai colocar prótese, entendeu? Então muitas não dá nem para observar que fizeram mastectomia radical. Hoje em dia são muitas técnicas avançadas, sabe? Eu tenho uma irmã que é médica, que é cirurgiã, ela chama Joelma Ricardo. Então, tudo começou assim com, primeiro deu Bihides 2, aí no outro ano Bihides 3, aí Bihides 4. Quando deu Bihides 4, ela já se assustou. Ela disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer um exame porque a cada ano aumenta esse Bihides e não é normal isso. Então, aí ela começou a fazer outros exames mais delicados e resolveu tirar as duas mamas. Ela foi para São Paulo, operou lá no Sírio e retirou, né, fez essa técnica que eu estou lhe falando, retirou as glândulas mamárias e já colocou a prótese. E uma ela já sabia que tinha dado positivo. In situ quer dizer em fase inicial. Sim. Mesmo assim o médico disse, não precisa você tirar toda a mama, você faz só uma quadrandectomia. Ela disse, não. Eu quero tirar tudo, eu não quero correr esse risco, eu não quero ficar sem dormir achando que amanhã ou depois ele voltou, ele vai dar na outra mama. Então, assim, todo mundo, meu Deus, mas ela vai tirar a outra mama. Ela fez nas duas, Humberto. E acredite, quando chegou o resultado da patologia, que a patologia, depois que tira a glândula mamária, vai para o patologista. Claro. E quando volta, aí ele vai definir o estágio que estava a doença, o tipo histológico. Então, quando veio, assim, deu positivo. E era um tipo invasivo. Olha e veja se ela não tivesse tido essa coragem. Entendeu? Coisa maravilhosa. Então, muitas mulheres brasileiras estão tendo essa coragem. Mas aqui a gente não está para falar dessas. A gente está para falar daquelas que não têm nem acesso aos exames. Pois não é? Então, infelizmente, elas só vão diagnosticar. E são muitas, né, no estado do Amazonas. Mais de 90% Marília, me diz uma coisa, então. Marília, mulheres que estão agora no interior, nos vendo, nos ouvindo, e que estão com 50 anos e não fizeram até hoje uma mamografia. Porque não existe uma mamógrafo, porque ela tem dificuldade de vir para Manaus e tudo mais. Qual é o conselho? O que você dá de conselho, de aviso para essas mulheres? Que esforço elas devem fazer com mais de 50 anos e que ainda não fizeram a mamografia? O que elas devem fazer? Humberto, olha só, a gente está falando aqui de uma série de dificuldades, mas eu também tenho que falar que o Amazonas melhorou muito nessa questão. Então, os municípios, depois que eles criaram as unidades básicas de saúde fluviais, que eles vão de porto em porto, nas comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, que eles levam... unidades
cidades fluviais, Marília? Que eles visitando levam... os municípios, Sim, as comunidades. Sim, e eles levam equipes de saúde. Então, depois que essas mulheres são examinadas e eles veem, a equipe vê que ela está na fase... na faixa etária para fazer a sua mamografia, eles vão encaminhá-la para um mamógrafo mais próximo, para o município do mamógrafo mais próximo. Lá ela vai realizar a sua mamografia. Em caso de alteração, é claro que todas as imagens são lidas em Manaus. Claro. Não tem profissional radiologista lá para ler. Eles mandam as imagens para Manaus. A grande maioria é lida aqui por mastologistas lá do Francisca Mendes. Eles devolvem, eles lançam, né, o laudo do exame. E se alterado, essas mulheres são encaminhadas geralmente pelas equipes municipais, né, que a gente chama a coordenação da atenção básica, junto com a Secretaria Municipal. Eles têm representantes em Manaus, então eles encaminham essas mulheres, elas vêm para Manaus e vão fazer exames que a gente chama de atendimento ao nível secundário. Aí elas vão fazer a punção por agulha fina, punção por agulha grossa. Fina é a citologia, grossa é a biópsia, vai tirar um pedacinho para examinar, e que, se der positivo mesmo para o câncer, elas serão encaminhadas à Fundação SECOM. Aí, só depois do Serviço de Diagnóstico de Mama, é que elas vão chegar na Fundação SECOM, que é terciário. Marília, olha só o recado que eu recebi agora do Dr. Gerson Mourão, que é o diretor-presidente da Fundação SECOM. E é mastologista. E é mastologista, um grande mastologista. Ele disse, Humberto, e você falou em biópsia aí, né? Sim. Biópsias agora são feitas fora da Fundação SECOM. Paciente esperava 14 meses pelo resultado das biópsias. Agora espera apenas 3 meses, quer dizer, de 14 para 3. Aí ele diz também que as biópsias não são mais feitas, né, na FSECOM, mas na Policlínica Castelo Branco do Parque 10 e na Policlínica de Djalma Batista. As duas são municipais. Média de 40 dias para receber os resultados da biópsia. Então, isso é um grande avanço que ele está falando. Humberto, é como eu falei para você, nós, assim, temos muitas dificuldades, mas também nós tivemos muitos avanços. Um desses foi uma luta que desde 2014 que a gente tentava implantar em Manaus os serviços de diagnóstico de mama, que é lá onde são, a Ciência Manaus já tem 2, o Estado tem 2. Então, lá essas mulheres, elas são encaminhadas quando elas precisam fazer o PAF e o PAG, que são as duas funções que eu lhe falei, que são as biópsias. Lá elas fazem, tiram o PAF, que é com agulha fina, é para citologia, e o PAG, com agulha grossa, é para biópsia. Aí esses exames, eles vão para o laboratório que ele fala aí, que diminuiu muito tempo, porque antes tudo era concentrado na Fundação SECOM. E não pode, porque lá é um hospital para o tratamento do câncer, não para o diagnóstico do câncer. Quer dizer, o resultado das biópsias agora apressou, estão saindo mais rápido. E assim, há um entendimento da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, que ela não atende somente as mulheres manauaras, ela atende para esse tipo de biópsia as mulheres que vêm do interior também, né? Então, uma parceria. Nossa, Humberto, para você ter uma ideia, espera-se por ano cerca de 450 a 500 casos novos de câncer de mama. Coloca 500 mulheres no espaço que você vai ver quantas mulheres com câncer de mama, né? E 800 mulheres com câncer de colo uterino a todo ano. Sim. É um quadro morre em média 240 mulheres por ano com câncer de colo uterino. Aqui em Manaus são 23 por mês, não é isso? É isso, a doutora Mônica já veio aqui, já falou nisso, né? Então, veja só o quanto nós precisamos, além do avanço que a gente já teve, né? Esse foi um ano maravilhoso. Os avanços não param, né, Marília? Eles estão acontecendo mesmo. Muito, né? A chegada do mamógrafo digital é um deles, né? Agora a Fundação SECOM tem um mamógrafo novo, moderno, digital. Não é isso? Foi o nosso sonho, né? Sempre foi o nosso sonho e a gente conseguiu realizar. Por isso que o Dr. Gerson está rindo com as paredes, porque assim, o quanto é tecnologia, alta tecnologia, né? É a melhoria, a qualidade do diagnóstico, não é? Então, veja bem, uma mulher, antes ela era submetida a uma mamografia com um aparelho muito antigo, né, na Fundação SECOM. Esse aí é teleguiado, então na mesma hora que ela faz a mamografia, ela já pode fazer uma biópsia, porque ele identifica onde está o nódulozinho, aí introduz o aparelhinho e
já faz lá o exame, não é? E veja o quanto a gente melhorou nisso, principalmente aí na organização do atendimento secundário, que são os serviços de diagnóstico de mama, porque vai para o nível primário, nível secundário, e se der positivo, que vai para a Fundação Secom, que é o nível terciário. É assim que deve ser. Marília, você me deu de presente esse abano bacana, olha aqui, olha só, tá vendo só, com o calor de Manaus, todo mundo deveria estar com esse abaninho aqui, porque ele faz parte, a entrega desse abano, minha gente, faz parte, né, das ferramentas para incentivar as pessoas a lerem, a conhecerem mais sobre a campanha. Aí olha o que está escrito aqui nesse abaninho, bacana, é bem delicado, rosa. Marília, olha só, eu achei sensacional isso aqui. Mamografia, nós estamos falando do mamógrafo, né, moderno. Mamografia, muitos dizem que dói ou incomoda, mas a mamografia não dói quase nada se você esperar para fazê-la uma semana depois do último dia de menstruação. E não dá para ficar sem o exame, é ele que consegue descobrir a doença muito no início, o que faz com que as chances de cura sejam de quase 100%. Vale muito a pena. E não dá câncer, não. A mamografia nada mais é do que um raio-x das suas mamas com uma radiação muito baixa que não vai lhe causar mal algum. Traduz isso melhor ainda para a gente. É para desmistificar, né, Humberto? Porque o que a gente escuta de muitas mulheres? Vou levar agora para o exame. O exame preventivo, porque eu vou abrir minha perna, porque vai introduzir um espéculo na minha vagina. Então a mulheres gente temem isso, pudor, tem temor, tem preconceitos, né, estigmas. Então é para desmistificar isso. Que o exame preventivo necessário, sim. Ora, você vai abrir suas pernas, mas você vai abrir suas pernas para evitar uma doença que só mata a mulher pobre, que não tem acesso à saúde, não tem acesso à informação, mulher que tem dinheiro não morre. Livrar você de uma doença terrível, terrível. Não é, Marília? Não, e que pode ser 100% curável se for diagnosticado precocemente. Aí mamografia. Eu não faço mamografia porque dói. Nossa, mas a gente é submetido... Tem mulheres que fazem sobrancelha, fazem depilação da região vaginal, fazem depilação das pernas. Isso é que dói. Dói, Marília. É horrível. Olha. Horrível. E fazer uma mamografia, você vai sentir o incômodo? Ok, vai sentir o incômodo. Mas só de você saber... Não é dor, é incômodo, é diferente, não é? É incômodo, é uma dor suportável. E que é necessário, Humberto. Não é longo, é rápido isso, não é, Marília? Sim, tem mulheres, hoje em dia, tratamentos de beleza para tudo. Então, tem máquinas que colocam, fura aqui, fura ali, e puxa aqui, é verdade. Lipoaspiração. E elas aguentam tudo. Sim. Então, uma mamografia, tudo que esse panfleto vem desmistificar, dizer que, ok, incomoda, mas você tem que fazer. E é mentira que dizer que não vai fazer porque está exposto à radiação, que pode ter câncer, você pode ter câncer se você não fizer mamografia, e você pode ter câncer de mama. E você pode morrer com câncer de mama. Né, Marília? Aqui diz o seguinte, e não dá câncer não, a mamografia nada mais é do que um raio-x das suas mamas com uma radiação muito baixa. Sim. Não é, Marília? Sim. Quer dizer, tudo feito assim, dentro de parâmetros de segurança de padrão internacional, não é isso? Com certeza, Humberto. E a gente tem que parar com isso, porque principalmente aquelas mulheres que têm acesso, porque aquelas que não têm acesso, aí tudo bem que a gente tem que estudar junto com o setor público, como facilitar esse acesso, né? Quais políticas públicas que a gente pode, principalmente aqui enquanto Rede Feminina de Combate ao Câncer, a gente pode estar incentivando aí os gestores municipais para facilitar o acesso dessas mulheres que nunca fizeram mamografia. Cada município tem que estudar o que eu vou fazer para essas minhas mulheres que nunca fizeram mamografia. Eu tenho que estudar uma forma de combinar com o município vizinho. Olha, você me dá tantas vagas por dia ou por quinzena para eu fazer a mamografia das minhas mulheres, então um barco vai levá-las, um barco vai trazê-las. Tem que estudar estratégias, porque é obrigação do município facilitar o acesso. Marília, Outubro Rosa, qual é a grande mensagem? Qual é realmente a grande missão dessa campanha junto às mulheres? Porque isso aqui é para ser discutido todo mês, né? Mas no Outubro Rosa, isso tudo aqui é acentuado. Tudo que nós estamos falando aqui é acentuar a necessidade do preventivo, do toque e de tudo mais. O que é importante realmente
colocar de uma vez por todas na cabeça das mulheres, Marília? Então, Humberto, é importante mesmo a gente alertar as mulheres, principalmente aquelas na faixa etária de risco, que de uma hora para outra ela pode morrer por uma doença que é tratável. Se for diagnosticada precocemente, ela vai ser 100% curada. E ela pode morrer na fase mais produtiva da sua vida, quando ela é mais necessária para a sua família, para os seus filhos. Muitas delas morrem, ainda nem terminaram de criar seus filhos. Então, o Movimento Mundial Outubro Rosa vem para isso, para sensibilizar, para alertar, para dizer assim, despertar na cabecinha dela lá, dizer assim, olha, eu ainda não fiz minha mamografia esse ano, eu ainda não fiz meu exame clínico esse ano, eu tenho que ir numa unidade básica, porque muitas vezes ela nem está na faixa etária de fazer uma mamografia, mas ela pode ir lá com o enfermeiro capacitado, com o médico, para fazer o exame clínico, porque eles vão olhar tudo, Humberto. Tudo aquilo que eu falei para você, eles vão examinar as axilas, eles vão fazer o exame todo na mama, vão observar as auréolas, vão pressionar o mamilo para ver se sai alguma secreção. Então, ele tem um olhar mais atento para se está normal, se não está normal e o que ela deve fazer. Então, não espere. O Outubro Rosa existe para isso. Mas durante todo o ano você pode fazer esses exames, não é? Mas a gente aproveita esse momento, o movimento, para dizer assim, vamos lá, mulheres, vamos diminuir essa incidência e mortalidade por câncer de mama que mais mata mulheres no mundo todo. No Brasil também. Aqui no Amazonas é a segunda causa, mas está crescendo ou não? Está crescendo, né? Sim, a gente tem Marília, está crescendo, e é bom a gente bater mais nessa tecla. Marília, está crescendo porque mulheres que deveriam estar fazendo a mamografia e não fizeram ainda, muitas mulheres não fizeram a mamografia por causa, inclusive, desses motivos que você citou há pouco. Porque dói, porque não tem um negócio de um raio-x que pode passar problemas para mim. É isso? Humberto, assim, o câncer de mama, ele acaba sendo esse aumento assim assombroso. Muitos estudiosos mencionam que isso talvez seja ao nosso modo de viver de hoje. Então, é uma vida diferente. As mulheres, muitas delas têm 3 turnos de trabalho, então elas não têm muito tempo para cuidar do seu corpo. Então, o estresse, não é? A obesidade, sim, a forma que ela se alimenta. Antes nós comíamos muitos alimentos saudáveis, né? Na época que a gente nem tinha comida embalada de supermercado, nem são os embutidos agora, os condimentos, isso, que os americanos chamam de a comida lixo, né? Fast food, que é lixo e que eles estão lá 80% acima do peso, né? Quer dizer, porque eles mais comem é lixo. É verdade. E aqui no Brasil isso não está diferente, não. A gente observa assim o crescimento da obesidade na nossa população brasileira. Então, são essa vida moderna, não é? Nós estamos expostos muito mais aos fatores externos de risco, não só do câncer de mama, como do câncer em geral. Mulheres fumantes, não é? Então, mulheres que trabalham demais, mulheres que não se cuidam, que são gordas demais, que não fazem exercício físico. Então, tudo isso que leva ao crescimento da doença. O Dr. Victor Dib veio aqui, e é bom a gente voltar a falar sobre isso, sobre as mulheres. E disse que Manaus é uma das cidades com o maior número de pessoas com sobrepeso no Brasil. O que tem de gente aqui com sobrepeso é pessoas obesas em Manaus. E ele disse uma coisa interessante. Humberto, vai num local que é reunido assim mais de 10 pessoas, você vai ver alguém que nitidamente já está obesa, ou já está quase obeso, ou está com muito sobrepeso. Ele falou isso aqui. É verdade, Humberto, tem muitos estudos científicos que comprovam isso, porque eles fazem uma análise populacional por estado, não é? Então, infelizmente, a gente recebe esses títulos aí que a gente não gostaria, como a capital, por exemplo, que tem o maior número de mulheres que morrem por câncer de colo, não é? Então, isso daí são estudos mesmo. Um câncer evitável, os registros câncer que tem de câncer, vacina então. Tudo. Além disso, aí, o aumento da obesidade, a gente tem outras notícias mais favoráveis, como, por exemplo, é a capital onde tem o maior número de homens ex-fumantes.
porque é sinal de que Manaus é a capital que tem maior número de homens ex-fumantes. Que bela notícia. Porque, assim, a Sensa Manaus, ela implantou e em funcionamento, hoje ela tem cerca de 22 ambulatórios para o tratamento do fumante. Então, são equipes multiprofissionais que trabalham nesses ambulatórios, não só trabalhando o psicológico do fumante, porque é uma dependência química, né? Olha aqui a gente entrando, mas o cigarro também tem a ver com câncer de mama. Porque muitas mulheres fumam, né? Fumam. Então, essas equipes fazem terapia, fazem grupos de discussões sobre... É igual a... sabe? Então, aqui está tendo um resultado muito bom. Nós temos um programa de controle de tabagismo que funciona. Sabe o doutor Aristóteles Alencar? Claro, cardiologista? Ele é o meu cardiologista. Então, não fala para ninguém, tá? Tô falando só para ti. Ele é meu mestre, ele foi meu professor da faculdade e é meu colega de trabalho, porque ele continua sendo o coordenador do programa de controle de tabagismo, que é destaque para o Brasil todo. Claro. Para o Brasil todo. Claro. É por isso que a gente apresenta aqui esses números que eu lhe falei. Então, a gente tem coisas boas e tem coisas que a gente precisa melhorar. E uma questão dessa é a facilitação do acesso das mulheres aos exames de detecção precoce do câncer de mama. Marília, ok. Maravilha. Que revelações você fez. Me diz uma coisa, onde as mulheres devem ir a partir de agora, hoje, amanhã, depois e durante todo o mês de outubro, para fazer para se candidatar a uma mamografia, a um preventivo? Quais são os lugares em Manaus que elas devem ir para fazer isso? O primeiro que a gente pede para que elas se olhem, se toquem, como a gente explicou, né? Passam durante o banho, preferencialmente. Durante o banho, antes do período menstrual ou depois do período menstrual. E que, se elas têm história de câncer de mama na família, elas têm 35 anos, elas precisam sim ir à unidade básica de saúde mais próxima. Se elas têm acima dos 50 anos também, nunca fez uma mamografia, vá numa unidade de saúde mais próxima e diga assim: eu quero muito que um profissional capacitado, um médico ou enfermeiro, que o enfermeiro pode fazer isso, tanto o enfermeiro pode fazer o exame clínico, pode, ele é autorizado a fazer o exame clínico da mama, se ele foi capacitado para isso, e a solicitar mamografia também. Então, ele pode solicitar uma mamografia, essa mamografia vai ser agendada através do CISREG, que é o sistema de regulação, que já vai informar para ela qual é o prestador que ela vai, ou a clínica radiológica que é credenciada ao SUS, que ela deve fazer, né? Nós temos várias aqui no Amazonas. E aí ela já vai direitinho, no dia do exame, fazer sua mamografia. Com o resultado, ela vai voltar na unidade básica, vai mostrar o resultado, se der alterado, é que ela vai ser encaminhada para um serviço de diagnóstico de mama, que a gente já falou que aqui no Amazonas tem 4 funcionando. Sim, sim. E de lá, se positivo para câncer, ela vai ser encaminhada à Fundação SECOM. Ok. Eu vou me basear aqui nesse leque. Esse leque está sendo distribuído para todo mundo aí? Sim, sim. Que legal. Isso faz parte da campanha, né? Material da campanha. O Tubo Rosa. Olha só o que está escrito aqui. Lembre-se, o autoexame é um complemento. Não substitui o exame clínico e a mamografia. Bem mais preciso. Perfeito. É importante para você conhecer melhor o seu corpo e ser capaz de notar outros problemas que suas mamas possam apresentar. Peça ao seu médico para ensiná-la como fazer o autoexame. A Marília já deu umas dicas muito boas aqui. Agora, quem deve fazer? Aqui está escrito o seguinte: todas as mulheres a partir da menstruação. Deve fazer o todo mês, contando 7 dias a partir do primeiro dia da menstruação. Se estiver na menopausa, marque um dia fixo para os meses. Humberto, eu queria também falar aqui, porque eu falei que toda mulher tem direito adquirido por lei acima dos 40, que o Ministério rastreia acima dos 50, mas eu queria falar que tem muitas mulheres jovens aqui com 18, 20, 22, 25 anos sendo diagnosticadas com câncer de mama. É mesmo, Sim, Marília? nós temos mulheres jovens. Tem um grupo de mulheres jovens lá na Fundação SECOM, que inclusive elas estão se preparando, porque nesse domingo elas vão para um estúdio serem fotografadas por uma fotógrafa que já fez uma exposição ano passado lá no Manauara, linda de ver, com as mulheres que tiveram câncer de mama ou que estão tratando câncer de mama, fotografadas assim como modelos. Elas vão ser fotografadas, esse ano a ênfase vai ser para as mulheres mais jovens com câncer de mama. Nossa, nós temos assim meninas, mocinhas com câncer de mama.
Então, principalmente essas que têm história de câncer na família. Então, esse câncer não é só de 40 anos que a pessoa deve já se precaver. A gente fala que é a faixa etária de risco, porque é onde aparece o maior número de mulheres doentes. Claro. Mas é claro que essa é uma doença que pode ser desenvolvida, não é? E homens também, a gente falou só de mulheres, não é? Sim, tem também, né? Muitos a questão homens, do câncer de mama nos cerca homens. de 1,5% a 2% de... É raro, mas acontece, né? Então, homens que têm algo estranho na sua mama, que não tinha antes, procure um profissional que você precisa ser olhado com mais carinho aí, para fazer outros exames. Marília Muniz, enfermeira e a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Amazonas. Posso dar uma mensagem da rede? Então, Humberto, eu queria dizer aqui para quem está nos ouvindo que esse é o mês do ano que a Rede Feminina aproveita para vender as camisetas alusivas ao Movimento Mundial Outubro Rosa, que é quando ela arrecada dinheiro para manter os projetos desenvolvidos no hospital. Hoje a rede tem 10 projetos em desenvolvimento no hospital, como doação de próteses, sutiãs, na Fundação Secom, sutiãs, perucas, almofadinhas do coração, que é para aquelas mulheres mastectomizadas, cabelos, né, perucas, ranchos, próteses, ou seja, são vários projetos. Essa rede existe há mais de 50 anos na Fundação Secom, apoiando mesmo, de uma importância tamanha para o serviço social. Eles podem falar mais do que eu. E aí, você que quiser comprar uma camiseta alusiva para ajudar, procure, acesse aí a rede, o Portal da Holanda marcou a Rede Feminina. O Paulo, nós estamos mostrando então o endereço eletrônico da rede, né? Muito bem. @ o quê? Ai, meu Deus, é Rede Feminina, Rede Feminina Amazonas. Ok, Rede Feminina Amazonas. Isso. Entrou aí, vai ter muita informação. Muita informação e a lojinha virtual também, para comprar seu item alusivo. Marília, muito obrigado. E parabéns para você, para toda a tua equipe lá na Fundação Secom. Né? Obrigado ao Dr. Gerson Mourão, que também é um mastologista. Né? E parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido lá. E a todo mundo da Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas. Eu vi sexta-feira todo mundo de rosa, uma movimentação. O prédio da Fundação Secom, que nós estamos mostrando aí, com todo iluminado, né, de rosa. Que bacana a festa. Pois é, muito obrigada a você, Humberto. Você é um querido demais. Obrigado por abrir as portas, né, por divulgar a nossa causa, e a gente está sempre lá, a hora que você quiser, precisar, para a gente vir alertar a população, a gente vem com o maior carinho. Para vocês, aqui não tem nem porta, ok? Não existe nem porta nem portão. Marília, parabéns, e que essa campanha durante o mês de outubro, nós estamos iniciando o mês de outubro, seja muito vantajosa para as mulheres, vitoriosa para as mulheres, é o nosso desejo sincero. Amém, querido. Tá? Muito obrigada, amigo. Obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Gente, por hoje é só, tá? Amanhã a gente volta. E vou falar uma coisa só para vocês, tá? Vocês aqui que nos acompanham, nos dão o privilégio da companhia, todo dia a partir das 2 horas. Amanhã está vindo aí um geriatra renomado, Dr. Euler Ribeiro, que vai falar sobre o Dia Internacional do Idoso. É outra coisa que aumenta aqui. É o número de idosos, e tem que aumentar a conscientização da importância do direito dos idosos, a questão da violência contra os idosos, a questão do respeito para os idosos, que é fundamental. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Gente, muito obrigado. Mulheres, por favor, vamos lá, mergulhem nessa campanha do Outubro Rosa. Vai ser bom para todo mundo, mas principalmente para você. Até amanhã, gente.